Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos esses aí, pessoal, essas pessoas assim que a gente chama de empenhadas, para não falar de malucas, que são totalmente focadas naquilo que desejam. Quer passar no concurso público, quer estudar de forma aprofundada? Portanto, tem mais um alvo certo para vocês. Hoje vou falar de um tema que é muito interessante, que fala em algumas legislações e a gente vai desmistificar alguns pontos dele, que é exatamente o quê? Uso de algemas. O que é permitido, o que não é permitido, onde está isso na legislação. Portanto, vamos abrir um pouquinho o nosso tema hoje e vamos falar não apenas de uso de algemas, mas onde está isso dentro do Código de Processo Penal, qual é a súmula vinculante que trata do assunto, a lei de execução penal tem alguma coisa a ver com isso, e inclusive mencionar que o Código Penal de Processo Penal Militar e falar também, eventualmente, da lei de abuso de autoridade. Portanto, é um tema que comporta vários tipos de assuntos e assuntos muito pertinentes, muito relevantes para os estudos de vocês aí. Hoje, nós vamos conversar, assim, de uma maneira reta, por isso a gente chama de alvo certo, uma maneira focada naquilo e rápida, é claro, porque eu sei o tempo de vocês querem uma aula focada, objetiva, mas com um grande conteúdo, sobre este tema de uso de algemas no Brasil, a legislação que trabalha com um tema, beleza? Sem mais delongas, vamos trabalhar com isso aqui a partir de agora. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Uso de algemas no Brasil. Puxa vida, cara, como é que funciona isso? E de uma parte bem prática hoje aqui, tá? Dispositivos que tratam do uso de algemas no Brasil. Portanto, só para lembrar, eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia, e eu sou coordenador aqui do Dedicação Delta e venho com vocês com esse tema, que é um tema caro, é um tema específico e é um tema tratado não apenas em lei, mas em súmula vinculante, tá? Siga-nos em nossas redes sociais, se você ainda não nos segue aí, Dedicação Delta, e também, caso queiram me seguir, GleisonLR, e mais ainda, vá na nossa plataforma aqui do YouTube, se não nos segue, passe a nos seguir, acione o sininho de notificações, porque sempre temos novidades para vocês. Bacana? Gente, sem mais delongas, vamos lá para o primeiro tópico dentro de uso de algemas no Brasil. Pessoal, só um toque que eu gostaria de falar com vocês. Vocês querem estudar de uma maneira muito focada e muito determinada? Vocês precisam ter a dimensão do tema que vocês gostariam de tratar. Se eu vou falar de uso de algemas, eu vou tentar rememorar algum ponto dentro da Constituição Federal, que é um ponto importante para estudo. A gente não pode sair do nada. É por isso que a gente se sustenta nas legislações. E é por isso que a gente vai falar aqui de quê? Vai falar exatamente de uso de algemas no Brasil, mas eu preciso ter um lastro do que trata do assunto, alguma coisa parecida com o assunto dentro da Constituição Federal. E não é por nada que a gente traz aqui o quê? O famigerado artigo 1º. O artigo 1º da Constituição Federal, ele vai falar que a RFB, que seria a República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, né, que a gente chama, quando a gente vai memorizar, né, é o famoso FOP, fundamentos, objetivos e princípios, né? Então vamos lá, tem como fundamentos, um deles, que é do inciso 3º, é exatamente a dignidade da pessoa humana. Eles falam que isso aqui é um macroprincípio, é o que rege praticamente todos os outros da nossa Constituição Federal, porque se mantém a dignidade da pessoa humana, vamos se falar que os outros acabam sendo alguma coisa coligada à própria dignidade, tá certo? Agora, um outro artigo que é extremamente importante dentro da nossa Constituição Federal é exatamente o artigo 5º, que referenda os direitos e garantias individuais e coletivos, os chamados direitos fundamentais, que é aqueles que estão previstos na nossa Constituição Federal. Só que vou dar um toque para vocês. Direitos fundamentais não estão só no artigo 5º. Nós temos direitos fundamentais também esculpidos em outras partes da legislação. Só que o artigo 5º, ele nos diz o seguinte no nosso inciso 3º: ninguém será submetido a quê? A tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, o que isso tem a ver com o uso de algemas? Olha, primeiro, usar algemas não pode ferir a dignidade da pessoa humana. Usar algemas não pode servir como mecanismo de tortura. Usar algemas não pode ser para conferir à pessoa, aquela pessoa que está sendo alvo daquela utilização das algemas, a um tratamento desumano ou degradante. E mais,
é assegurado a quem? Aos presos, o respeito a quê? A integridade física e moral deles. Isso aqui só referenda um ponto muito específico da matéria. E qual é? Peraí, se eu preciso ter um respeito à integridade física e moral de um preso, então eu posso usar de uma maneira deliberada e até mesmo desnecessária as algemas contra um preso? Não, não posso fazer isso. Tudo bem? Mas vamos lá. Já que a gente teve o artigo 1º, que está falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil, falamos do artigo 5º, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos ali, o que referenda os nossos direitos fundamentais, pelo menos grande parte deles. Nós vamos falar, claro, do nosso artigo 144 da Constituição Federal, que fala exatamente da segurança pública. A segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercido para a preservação de quê? Da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E é exercida através de alguns órgãos. Vamos lembrar dos órgãos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, as polícias penais e também a gente pode falar que compõe o espectro da segurança pública as próprias guardas municipais e a segurança viária, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala que se inclui dentro desse pacote de segurança pública, é porque esses membros da segurança pública que eventualmente poderão fazer uso de quê? Das algemas no Brasil. Por isso que a gente tem uma coligação direta com o tema. Mas mais, vamos lá. A Lei de Execução Penal, meu povo, ela é a LEP. A Lei de Execução Penal 7.210 de 1984. Só um adendo importante aqui é lembrar que em 1984 é um marco muito importante para o direito penal. Porque ali em 1984, inclusive por uma lei com um número antes, 7.209 de 1984, nós temos a reforma da parte geral do Código Penal. Vamos lembrar aqui? O Código Penal, que é o decreto-lei que veio lá de 1940, com vigência em 1942, nós temos o Código Penal que vigorou ali até 1984 com a parte geral. A parte geral do artigo 1º até o artigo 120. Porém, houve uma reforma completa dessa parte geral. Então, a parte geral foi reformada em 1984, mantendo-se a parte especial, que vinha do artigo 121, que inaugura pelo homicídio, até o 359 hoje, que lá está com o 359, se eu não me engano, S, né? Alguma coisa assim. Portanto, nós temos esse pacote, claro que vai até o 361, mas o pacote de crimes mesmo até esse aí, 359, se não me engano, S. Mas, enfim, quando nós estamos dentro dessa reforma, nós vamos lembrar que a Lei de Execução Penal, que é essa que a gente acabou de falar dela aqui, 7.210 de 1984, é ela que, por incrível que pareça, e pouca gente fala disso, ela, no seu artigo 199, que vai falar que o emprego de algemas será disciplinado pelo quê? Por um decreto federal. Mas pasme aqui, meu povo. E esse decreto federal? Foi feito? Não foi feito? Quando foi feito? Veja só, nós acabamos de falar que a Lei de Execução Penal é de 1984. Esse decreto que regulamentou que o emprego ou disciplinou o emprego de algemas no Brasil, ele só vem em 2016 com o decreto de número 8858, decreto do presidente da República, tá? Na época era inclusive o Michel Temer. Então ele regulamentou esse artigo 199 da Lei de Execução Penal. Aí vamos lembrar que o emprego de algemas deverá observar dispositivos constitucionais. É claro, por isso nós mencionamos agora o respeito, por exemplo, à integridade física e moral daquele preso. Agora, também, esse emprego de algemas, ele deve observar as regras de Bangkok. Essas regras falou do tratamento de mulheres presas, tá? Inclusive, hoje, incorporado à nossa legislação brasileira. Nós temos, o Brasil referendou essas regras de Bangkok, está ali na resolução 210, 16 e 22 do 7 de 2010. Portanto, vamos lembrar também, quando a gente fala do emprego de algemas, uma atenção especial a nada menos do que o Pacto de São José da Costa Rica.
Por quê? Porque esse pacto ele tem vários direitos garantidos aí às pessoas em geral e inclusive as pessoas ali que estão submetidas a uma prisão, não podendo também ter os seus tratamentos desumanos, degradantes, mas foco no tratamento humanitário dos presos, em especial das mulheres em condição de vulnerabilidade. Fechou? Mas vamos lá. Gente, sobre ainda algemas. Lá na súmula vinculante de número 11, quero lembrar o número da súmula vinculante número 11. Algemas não são duas orelhinhas? Uma no lado, outra no outro? Então vamos lá. A súmula vinculante número 11. Boa sacada na hora de eventual, inclusive, prova oral, tá? Ou quiser mencionar isso aí numa prova escrita. A súmula vinculante de número 11 do Supremo Tribunal Federal, ele vai nos dizer o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. Então vamos lá, peraí. Então, ou o sujeito está resistindo, ou há um fundado receio de que ele venha a fugir, ou que cause perigo à integridade física dele mesmo ou de terceiro. Por parte de quem? Do preso de terceiros, justificada essa exceção, ou seja, o uso de algemas tem que ser racionalmente justificado. É o policial fazer, por exemplo, lá na própria ocorrência, por que ele utilizou-se daquelas algemas, e utilizada essa excepcionalidade, por quê? Por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, vamos lembrar aqui do âmbito administrativo, civil, vamos lembrar da reparação civil, e penal, que pode eventualmente ocasionar algum tipo de crime. De quem? Por parte do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão. Olha a gravidade disso. Ou de ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, veja a complexidade da situação. Usar algemas? Pode. Mas tem que ter justificativa? Sim. Essa justificativa tem que estar por escrito? Tem. Beleza? Então, não pode ser de maneira aleatória. Vamos lembrar que nós temos a responsabilidade civil do Estado. Portanto, o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, ela vai falar que as pessoas jurídicas de direito público, olha o Estado aqui, e as de direito privado prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. Portanto, muito perigoso a utilização de uma maneira deliberada e ilegal das algemas. Deve ser vinculada ao que está falando exatamente a própria súmula vinculante de número 11, mas e mais, isso sendo feito de uma maneira não razoável, ela poderá gerar reflexos imediatos em termos disciplinares, cíveis e penais contra o agente, inclusive, portanto, a própria ação de regresso contra ele, tá certo? Muito cuidado com esse tema, que ele é bem especial. Portanto, pessoal, vamos lembrar o que fala esse decreto 8858, muito retardatário, né? Lembrando que essa previsão da existência desse decreto já estava lá desde 1984 e só foi feito em 2016. É a possibilidade de utilização de algemas. O que ele vem a falar? Olha a semelhança com a súmula vinculante de número 11. É permitido o emprego de algemas apenas em casos de, falamos aqui, resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Tá certo? Vamos lá. O artigo 3º, vi que não tem muita diferença da súmula vinculante de número 11, tá? O artigo 3º vai nos dizer o seguinte, olha, é vedado, é proibido emprego de algemas em quem? Mulheres presas, mas qualquer uma? Não, mas vamos lá. Em qualquer unidade do Sistema Penitenciário Nacional, mas quando? Durante o trabalho de parto, por óbvio aqui, né, gente? Olha a gravidade disso. No trajeto da parturiente entre a unidade prisional
e a unidade hospitalar, e após o parto, durante o período que se encontrar hospitalizada. Isso aí, essa medida, ela veio, inclusive, para referendar o que se falava nas regras de Bangkok, que são as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Portanto, isso aqui referenda o nosso compromisso internacional e, inclusive, uma valorização dos próprios direitos humanos aí, tudo bem? Então vamos lá. Avançando sobre o tema, vamos lembrar que o uso da força e a utilização de algemas no Código de Processo Penal, a gente tem como um dos artigos principais justamente o artigo de número 284. Ele vai falar que não será, olha, já começa com não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso, tá? Então vamos lá. Não será permitido o emprego de força. Já começa com não. Mas nós temos exceção? Claro, vai ter em caso de resistência ou tentativa de fuga. Isso justifica, inclusive, o quê? Uso de algemas. Seja com fundamento na súmula vinculante número 11, seja com fundamento no decreto de número 8858 de 2016. Tá certo? Beleza, olha o CPP já dando a letra pra gente aqui, tá? Já o artigo 292 do CPP, ele vai falar assim, olha, se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão, ó a resistência vindo de novo, em flagrante ou determinado pela autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar os meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência. Gente, vamos lá. Existe a ideia de uso proporcional dessa força. Esse uso proporcional, que alguns críticos falam que não seria adequado falar de uso progressivo, porque pode ser que você já comece tendo que exercer o máximo da força, a depender daquela resistência, daquela agressão que está sendo sofrida ali pela equipe policial, mas esse uso da força, ele tem fundamento não apenas constitucional, se você for fazer a interpretação dos dispositivos constitucionais, mas também fundamento no próprio Código de Processo Penal. Por isso que é importante a gente fazer uma leitura meio macro desses temas, tá? Quando a gente volta aqui, a gente vai lembrar que essa necessidade de utilizar-se dos meios necessários para defender-se ou vencer a resistência, eu posso também falar de algemas. Tudo bem? Então, portanto, nós temos uma fundamentação daquilo que a gente está tratando aqui. Agora, vamos lá lembrar que o próprio parágrafo único do artigo 292, e que, inclusive, depois foi referendado pelo próprio decreto 8858, que a gente menciona aqui, em cima de 2016, ele vai falar que é vedado o uso de algemas em quem? Mulheres grávidas, mas aqui, ó, durante atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período do puerpério imediato. Ou seja, nós temos tanto as regras de Bangkok, quanto o próprio Código de Processo Penal, quanto o Decreto 8858 de 16, tudo mostrando que é possível se utilizar algemas, mas que seja como exceção, que a medida seja justificada, e alguns casos em que não se pode utilizar essas algemas. Tudo certo? Então vamos lá. Próximo ponto que eu gostaria de tratar com vocês é uma coisa que pouca gente fala, que é o uso de algemas no Código de Processo Penal Militar, que é o Decreto-Lei número 1002 de 1969. Gente, use algemas no Código de Processo Penal Militar, ele vai dizer o seguinte: o emprego de força só é permitido quando indispensável no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência por parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para a defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão
do ofensor. Obviamente, de tudo se lavrará auto escrito, subscrito pelo executor e duas testemunhas. O que nós vimos aqui? Algo que está semelhante ao que nós temos no Código de Processo Penal. Até aí, tudo bem. Só que o parágrafo 1º do artigo 234 do Código de Processo Penal Militar, ele vai dizer que o emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de agressão por parte do preso. Ali podemos colocar um macro, a ideia de resistência. E de modo algum, aqui que gera uma polêmica, de modo algum será permitido nos presos a que se refere o artigo 242. Por que aqui gera uma polêmica? Pessoal, peraí. Como assim, de modo algum, poderá ser utilizado contra as pessoas? Aqui que eu vou falar quem são essas pessoas. Isso no Código de Processo Penal Militar. Não pode usar as algemas em algumas pessoas, de modo algum. Como assim, de modo algum? Existem casos que a pessoa está resistindo à prisão e ela pode ocasionar danos a terceiros. Então, por uma interpretação elástica, lembrando que o Código de Processo Penal Militar é de 1969, portanto, antes de uma leitura da própria Constituição Federal, que é de 1988. Portanto, há uma crítica sobre esse dispositivo no Código de Processo Penal Militar que veda por completo, em tese, a utilização de algemas contra essas pessoas. Eu vou mostrar quem são aqui, ó. Quem são essas pessoas? Ó, ministros de Estado, governadores ou interventores de estados ou territórios, prefeito do DF, seus respectivos secretários e chefes de polícia, membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas dos Estados, cidadãos inscritos no livro de mérito das ordens militares ou civis reconhecidos em lei, magistrados, oficiais das Forças Armadas, das polícias e dos corpos de bombeiros militares, inclusive da reserva remunerada ou não e os reformados, oficiais da Marinha Mercante Nacional, diplomados por faculdade ou Instituto Superior de Ensino Nacional, ministros do Tribunal de Contas, ministros de confissão religiosa. Pessoal, vamos lá, cai para mim aqui. Então, esses aí podem resistir, esses aí podem usar o que eles quiserem, fugir e tudo mais, e não se pode utilizar as algemas? Não, pessoal. E nós tem que fazer uma interpretação, uma releitura sobre esse dispositivo para repensá-lo à luz da Constituição e até mesmo à luz da própria súmula vinculante de número 11 do STF e a Lei de Execução Penal e o próprio decreto 8858 de 2016, tá certo? Então vamos lá. Outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte. Na Lei de Abuso de Autoridade, pessoal, a Lei 13.869 de 2019, ela havia trazido um dispositivo precisamente no artigo 17 e que foi vetado e mantido o veto, foi vetado pelo presidente da República na época. Neste caso aqui, o que aconteceu nessa lei de abuso de autoridade? Gente, só um adendo, lembrando que a lei de abuso de autoridade é de leitura obrigatória se o seu concurso cai ela. Por quê? Porque ela é uma lei que guarda algumas especificidades. Então, sempre que puderem, dar uma revisitada nessa lei, que ela é muito importante, tá? Lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Esse artigo 17, que está vetado ou não está válido, está vetado, lembre-se disso, ele falava o seguinte, ó, seria crime. É claro que tem que observar a questão subjetiva da própria lei de abuso de autoridade, causar prejuízo à própria pessoa ou a terceiros, satisfação pessoal ou por mero capricho. Pois bem, vamos supor que essa autoridade ele submeteu o preso, a pessoa ou o internado ou o apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja o movimento dos membros, quando este uso for manifestamente não houver resistência à prisão, o que justificaria as algemas, internação ou apreensão. Lembrando, gente, que apreendido é um menor de idade, tá? Ameaça de risco de fuga, risco à integridade física própria do preso, internado ou apreendido, da autoridade ou de terceiro. Tinha uma pena combinada de 6 meses a 2 anos e multa. E mais,
Nós tínhamos aqui uma aplicação da pena em dobro se o internado tivesse menos de 18 anos de idade, se fosse presa, internado ou apreendido que estivesse grávida no momento da prisão, internação ou apreensão, com gravidez demonstrada por evidência ou informação, e também, neste último caso, se o fato ocorresse em penitenciária. Tudo certo? Beleza. Mas vamos lá. Neste caso aqui, por que foi vetado esse dispositivo de acordo com o argumento do presidente da República, que na época era Jair Messias Bolsonaro? Tinha razões de veto ao dispositivo que previa como crime o uso de ilegal de algemas. Falou assim, ó, a propositora legislativa, ao tratar de forma genérica sobre a matéria, foi dito que ela teria gerado insegurança jurídica. Por encerrar tipo penal aberto, poderia caber muitas interpretações, então muitas autoridades poderiam, em tese ali, acabar respondendo por esse crime, e que comporta muitas interpretações. Ademais, teria ofensa ao princípio da intervenção mínima, que é um princípio do direito penal, ou seja, o direito penal só vai ser utilizado quando estritamente necessário. Além do fato de que o uso de algemas já se encontra devidamente tratado pelo STF na súmula vinculante número 11, que estabelece parâmetros e eventual responsabilização do agente público que o descumprir. Portanto, esse dispositivo da lei de abuso de autoridade, ele não está vigente, ele foi vetado, beleza? Vamos lá, voltar à nossa matéria. Gente, na lei de abuso de autoridade, aí vocês poderiam me perguntar, e a pessoa poderia responder em outro ponto da legislação? Poderia, caso usar algema de uma maneira indevida? Enfim, olha, o que a gente pensou é que, eventualmente, a utilização indevida de uma algema, dependendo do caso concreto, dos elementos específicos da situação, poderia, em tese, configurar o crime do artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, que seria constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência, e aí, submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizada em lei. Aqui seria uma possibilidade, dependendo muito da situação concreta, de incidência deste crime da lei de abuso de autoridade, caso sejam utilizadas as algemas de maneira indevida, tá certo? Agora, na lei de tortura, que é a lei 9455 de 97, ela tem um dispositivo no seu artigo 1º, inciso 2º, que fala assim, olha, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui, em tese, poderíamos falar, talvez, de que eventual utilização indevida, irregular e subsumindo o fato a este dispositivo da lei de tortura, poderia a pessoa acabar respondendo por esse crime? Sim, lembrando que tortura é um crime equiparado a crime hediondo, tá? Também, no parágrafo 1º do artigo 1º da lei de tortura, vai falar que na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. É aqui que também, em tese, poderia, de acordo com o caso concreto, se enquadrar essa utilização ilegal, indevida de algemas. Com isso, meu povo, fico por aqui. Desejo a vocês excelentes estudos. Vocês aí nos sigam aí em nossas redes sociais, @dedicaçãodelta. Também continue vendo aqui os nossos vídeos do YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, porque isso é muito importante para que a gente se encontre cada vez mais fortalecido e possamos nos encontrar com vídeos de qualidade e vídeos focados como alvo certo para vocês. Tudo bacana? Pessoal, grande abraço para vocês, desejo um excelente dia de estudos, semanas de comprometimento, organize sua agenda e vá para cima, porque aquilo que você planejou deve estar muito mais próximo de ser conquistado se você coloca meta, disciplina e constância. Beleza? Grande abraço para vocês, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!